Já te falei, se tu quer crescer, tu tem que parar com essa tua frescura. Para com essa tua frescura, que tu só vai crescer se tu treinar em academia. Só vai crescer se tu pegar em equipamento e aparelho de alta qualidade. Não tem academia, meu amigo. Treina em casa, improvisa. Ah! Ah! É desse jeito que tu vai crescer. É na dor, é na perseverança. Não nesse teu mimimi aí, cheio de frescura. Treina, tem que treinar.